A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. E de novo aqui com vocês, Futebol em Rede, na AltV, também nas redes sociais. Mais uma vez trazendo um convidado muito nobre, muito especial. Eu vou falar para você, o Sérgio Oliveira, o Frederico Batalha, o nosso Fábio Seródio estão exagerando ultimamente, viu? Porque realmente a gente tem que estudar muitos caras que têm participado, de todos os segmentos. Tem um cara que vai participar hoje aqui, que o Seródio vai anunciar. Já tá O na homem tela. não fazia gol feio nunca, não fazia gol feio nunca. Ficou 6 meses, Seródio, sem gastar o bico da chuteira. Era só... rapaz, aquele nojo, sabe? Craque. Aliás, merecia ter sido jogador até de seleção brasileira por mais tempo. Nossos respeitos ao nosso convidado. Meu caro Fábio Seródio, quem é esse homem que só fazia gol bonito? Gol feio ele deixava para os outros. É, lógico. Bom, um abraço para todos vocês. Vamos fazer um especial hoje com o doutor Ricardo Lucas. É um nome bonito, Ricardo Lucas, hein? Bonito. Puxa, já pensou? O cara já faz gol bonito, ainda com o nome Ricardo Lucas. Doutor Ricardo Lucas Figueiredo do Monte Raso, é isso mesmo, doutor? Pô, cara, primeiro que é um prazer estar falando com vocês. Vê-los bem, isso me faz feliz, porque vocês são ícones aí do futebol que eu acompanho desde sempre. E em relação ao nome, eu não sei por que tem esse Monte Raso, né? Meu nome é só Ricardo Lucas. A gente está tentando tirar isso faz muito tempo das Wikipédias que tem por aí e a gente não conseguiu ainda. Mas é só Ricardo Lucas. Mas o homem faz gol bonito pra caramba. Ó, jogador, foi campeão. No Fluminense, no Paraná Clube, no São Paulo, no Botafogo. Foi jogador de seleção brasileira, jogou na Coreia, no Japão, nos Emirados Árabes. No meu Santos. Jogou no Santos, jogou em várias. A portuguesa do Sérgio Oliveira também. O Dodô, ele foi jogar nos Emirados antes de construir aquele hotel bonito, sabe? É sócio, mas isso a gente vai descobrir aos poucos. Pode começar conversando com o nosso Dodô, Luiz Carlos Quartarolo. Olha, Dodô, é muito bom vê-lo também. A gente viu você começar a carreira, acompanhou bem de perto no São Paulo, depois do Santos. Eu me lembro de uma vez que fui fazer um jogo em São Januário e ainda havia uma rivalidade maior do que hoje entre a imprensa carioca, a imprensa paulista. Os grandes jogadores não saíam tão rapidamente do Brasil como hoje. Aí os caras lá de São Januário, que cobriam o Vasco, vocês ficam enchendo a bola desse Dodô. Aí eu falei, não, mas o cara é bom jogador, rapaz. O cara faz gol de tudo quanto é jeito. Que é isso? Começou o jogo, o Dodô fez um gol por cobertura. Aí eu olhei do lado e falei, tá vendo só? Tá vendo? Não, realmente, ele teve sorte. Aí ele começou a fazer por aí. Você lembra desse jogo lá no Vasco, que você fez um gol por cobertura, um gol maravilhoso, naquele gol lá que dá para os vestiários, que no Vasco da Gama os dois estão atrás do gol, né? Sim. É claro, isso aí tinha muito, né? Como você falou, essa rivalidade toda, né? Sempre se puxava um pouquinho para os paulistas, os cariocas. E aí depois, né, da minha passagem no futebol paulista, né, que eu sou daqui de São Paulo, que eu joguei aqui no São Paulo e no Santos, eu fui jogar no Rio, né, cara? E joguei por muito tempo no Rio. E aí eu senti o outro lado da coisa, né? Aí eu já servia, eu já era melhor jogador. Né? Então, isso aí acontecia bastante, mas esse jogo foi um clássico, né? São Paulo e Vasco tinham duas grandes equipes também. E eu tive a felicidade de fazer esse gol aí que você falou. Dodô que jogou em todos os grandes clubes de Rio São Paulo, exceção de Flamengo e Corinthians, porque ele achava que muita torcida com os gols dele não ia dar certo, ia ser Então ele preferiu jogar sempre nos rivais dos times de maiores torcidas. Mas... O Seródio, tem aquela história, né, Seródio, que os caras falam assim na Inglaterra, Pelé nunca jogou em Wembley. Azar de Wembley. Azar do Flamengo e do Corinthians. Fazer o quê? Eu também nunca fui em Wembley. Fui em um monte de estádio na Inglaterra, mas o Wembley eu não fui. Azar de Wembley. Dodô, você nunca jogou no Atlético Mineiro, mas você é ídolo do Atlético Mineiro. Você sabe disso, né? Você sabe o motivo, né? Os caras querem colocar uma estátua do Dodô na frente do Mineirão, porque agora o Mineirão dizem que é a Toca 2, né? É a Toca 3. Mas o Dodô foi lá e meteu 5 gols nos caras no Campeonato Brasileiro com a camisa do São Paulo. Eu acho que ninguém, que eu lembre, conseguiu um feito desse diante de um clube mineiro, fazer 5 gols num jogo só como visitante.
Isso marcou e muito a tua história, né, Dodô? É verdade, esse jogo foi importantíssimo, você fazer 5 gols, né, num jogo só. Eu fiz isso por 2 vezes, né, uma vez contra o União São João de Araras. A gente estava até batendo um papo com o Edmundo, que fez 6 gols no União de Araras, acho que foi no mesmo Campeonato Brasileiro, mas a questão de ser um clássico contra o Cruzeiro, jogando fora de casa, acho que eu fui o primeiro a ter esse feito, né? Marca bastante, até hoje a torcida São Paulina lembra bastante desse jogo, e a torcida do Atlético me tem como um ídolo mesmo sem ter jogado no Galo. E tem mais, hein, Quartarolo? Fazer 3 gols dá direito à música no Fantástico. Ele pediu um LP já, que é para ficar escutando. Isso é coisa de velho, não tem mais LP, agora é DVD, mas que coisa! Ele pediu um monte de música. O Spotify inteiro ele pediu. Pô, vai tocando. Como é que chama aquele negocinho que você bota no computador, tem 3.000 músicas? Nós estamos velhos mesmo, viu, Dodô? O Dodô, o negócio é o seguinte, agora falando sério. Eu não sou muito atual, não. Você tá assim, você tá bem pra caramba. Quantos anos você tem agora, Dodô? 46. Eu já fui bom nisso. 46. Que saudade! Benza a Deus, você está bem pra caramba, está bonito, está em forma. Obrigado. Ó, eu queria saber o seguinte, agora falando sério, depois de toda essa papagaiada do Seródio, que eu não brinco muito, mas ele brinca muito. Você viu como é que é? Agora, você foi um jogador extremamente técnico, um jogador de uma visão de gol extraordinária, um jogador que sabia jogar dentro e fora da área, tinha muita categoria. Aquilo que eu falei no início é o que eu penso mesmo. Eu acho que você devia ter mais chance na seleção, se bem que os caras que jogavam na época também eram brincadeira, né? Se fosse hoje, seria titular absoluto. Você realmente foi consagrado como um cara que fazia gol bonito. Você detestava fazer gol feio? Você se ajeitava para fazer o gol bonito? Ou realmente era a sua maneira de ser? Ou seja, você primeiro tratava bem a bola, olhava para o goleiro, é claro. Não era uma coisa assim que... Era uma coisa sua, ou seja, era intuitiva. É como você falou, né? A questão técnica sempre foi o meu forte. E eu comecei minha carreira como meio-campista, né? Então, eu jogava sempre por trás dos atacantes, então eu sempre tinha a chegada boa para finalizar, para fazer gol. E a parte técnica é uma coisa que eu sempre trabalhei bastante, né? Mesmo no Nacional, eu trabalhava bastante isso. Quando eu cheguei no São Paulo, eu ainda peguei seu Tele, né, cara? Então, seu Tele me fez eu treinar bastante a questão da precisão, da técnica de enfrentar o goleiro. Como você falou, eu era um jogador que jogava muito dentro da área, então eu sempre vinha de trás, sempre com uma visão privilegiada e fazia o que a gente não vê muito hoje, né? Que é entrar dentro da área, tentar o drible, enfrentar o zagueiro. E principalmente quando você está dentro da área, você está mais tranquilo. Teoricamente, o atacante tem que estar mais confortável, porque qualquer lance é pênalti, qualquer esbarrão ali pode ser o pênalti. E se o zagueiro não fizer isso, você vai para dentro da área e faz o gol, né? Então, eu fazia bastante esse tipo de treinamento com os jogadores que eu tinha também. Você falou do nível de jogadores que tinha antigamente também, na época que eu jogava. Também privilegiava bastante, porque eu era um jogador que gostava de jogar com parceiros de ataque, né? Eu tive o Aristizábal no São Paulo, tive o França, joguei com o Edmundo no Santos num período curto, mas também joguei com o Edmundo e vários outros durante a minha carreira. Então, eu acho que isso aí me ajudava bastante, né? Você está preparado para reagir na situação de gol, e é o que o atacante tem que fazer. Você falou do Tele Santana, e eu quero que você me tire uma dúvida. Quem levou você para a seleção brasileira foi o Zagallo? Foi o Zagallo. 5 jogos com a seleção brasileira. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, a tua convocação. Você já era um jogador que, como o próprio Quartarolo acabou de contar, e os caras duvidavam, começaram a ver que era verdade que se falava de você. Na seleção brasileira, o que você encontrou além do velho lobo do Zagallo? Cara, assim, é muito, quando a gente fala de seleção, né, ainda mais para quem não acompanha muito, antigamente você tinha que... Eu fui para a seleção depois de ser artilheiro do Campeonato Paulista, de ser o craque do campeonato, de ter feito aquela partida contra o Cruzeiro, de estar bem no Campeonato Brasileiro, de ser artilheiro também. Aí eu fui convocado para a seleção, né, depois de tudo isso ter acontecido. E cheguei na seleção e encontrei uma seleção praticamente pronta, né, que em 97 não tinha eliminatórias, só amistosos. E tinha que jogar como eu jogava no São Paulo. A concorrência era muito grande, tinha muitos jogadores, né? Se for citar aqui todos os jogadores que tinham, a gente vai ficar aqui contando até amanhã. Mas, assim, eu acho que o meu nível de atuações não foi da mesma forma que eu estava jogando no São Paulo. E para eu ser titular da seleção na época, eu teria que ter
feito isso e isso não aconteceu. Eu sei que é difícil de você repetir na seleção a mesma coisa que você faz no clube, mas na época tinha que ser assim, porque a concorrência era muito grande. Também acho que faltou um pouquinho de paciência em questão do Zagallo, né? Eu sempre friso isso, né? A gente pouco conversou, a gente pouco trocou ideia em relação àquilo que eu fazia no São Paulo para fazer na seleção, mas a concorrência era pesada demais, então não dá para reclamar, não. Eu acho que tinha jogadores também de alta qualidade em relação à seleção. Eu acho que eu fiz aquilo que eu pude fazer e aí a limitação me impediu de ir mais longe. Na verdade, você devia ter tido mais alguns jogos, né? Uma sequência para realmente se desenvolver, se entender melhor com os demais jogadores. Agora, você falou um negócio que é verdade. Tinha Edmundo, tinha Ronaldo, tinha o próprio Rivaldo, que não era um atacante de dentro de área, mas aquela seleção tinha uns jogadores espetaculares. E era difícil realmente competir. O Paulinho McLaren, outro dia a gente falou com ele falou o seguinte, poxa, eu fui para a seleção, era Careca, Romário, Bebeto, sabe, o Evair chegando, então era muito complicado. Então, por melhor jogador que você fosse, você tinha que estar num nível muito alto naquele momento para acabar ficando lá. E ainda tinha aquela rivalidade Rio, São Paulo, ainda tinha, hoje tem menos. Uma coisa que você falou, que eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, por exemplo, ontem, inclusive, eu estava conversando com o Fábio Serodi, fazendo outros programas, e eu disse, será que o São Paulo sentirá muita falta do Antony? Eu olho para o Antony e vejo um jogador com potencial. Mas faz falta, e a frase que eu usei foi essa, faz falta um Tele Santana na vida do Antony, para desenvolvê-lo mais. Eu vejo um jogador com muito potencial, mas ainda com muitos defeitos. E você citou o Tele. O Tele melhorava o jogador, né, Dodô? É verdade, você falou de um exemplo bom para a gente comentar até. O Tele era isso, né, cara? O Tele não era o tático assim que a gente ficava impressionado com a parte tática dele, mas vocês acompanhavam bem. Ele corrigia o jogador dentro do treinamento, aquele treinamento coletivo que ele parava muitas vezes. Quando eu cheguei no São Paulo, eu lembro que eu tinha que chegar 30 minutos antes para treinar minha batida de bola, para treinar o passe, para treinar minha finalização. Então, ele pegava o jogador e fazia isso. A gente tem as histórias que são contadas pelo Cafu e por tantos outros jogadores que melhoraram com o seu Tele, porque ele fazia a gente treinar muito fundamento, treinar... O que é o jogo de futebol? É o passe bem dado que você evolui e consegue ir alcançando os limites do campo. Então, a gente fazia muito isso. Então, os jogadores do São Paulo, todos batiam muito bem na bola, tocavam bem a bola. Então, eu acho que esse ponto, o seu Tele foi o melhor que teve assim, em relação a isso, né? Vendo o Antony jogar, claro que é um garoto, já foi embora, como você falou, mas o Diniz também tem um pouquinho disso, de tentar fazer o jogador evoluir, de ter esse lado também lúdico, tático do jogador, de técnico também, de precisão. A gente vê ele muito num lugar só do campo, fácil de ser marcado, com uma jogada só. Então, acho que a gente não teve tempo de ver o Antony evoluir, porque ele já foi embora, né, cara? Então a gente vai ver essa evolução lá onde ele está jogando agora, que foi o Ajax. Deixa eu falar uma coisa aqui que eu vou fazer um momento confissão. Eu sou São Paulino, todo mundo já sabe disso. E ninguém percebeu. Apareceu no São Paulo. Eu ri muito com o Dodô quando ele jogava no São Paulo. Mas eu cobri o Palmeiras, uma época difícil do Palmeiras. Aliás, eu fui substituir um tal de Luiz Carlos Quartarolo, que cobriu o Palmeiras. E, na época, o Palmeiras não passava um bom momento. E mesmo não passando um bom momento, o cara mais alegre que tinha no elenco do Palmeiras era o Dodô. Dodô, ou você tem uma veia humorística muito boa, ou o seu sorriso conseguia encantar todo mundo. Aquele sorriso do Dodô, que virou uma grande característica, hoje eu estou vendo que você está sendo um cara um pouco mais sério. O que aconteceu com ele, Dodô? Cara, assim... Sorriu. Não, assim, isso é uma coisa minha, né? Desde garoto. Eu sofri muito com isso, vocês lembram? Na época, às vezes, pela minha feição, muitos torcedores achavam que eu não estava nem aí para o jogo. Isso nunca foi verdade. É uma coisa minha, é instinto natural. O Palmeiras, como você citou, às vezes pelo meu jeito de ser assim, mas foi o período mais triste assim da minha carreira, o período que eu mais desgostei de ter jogado, porque era um time que não podia acontecer aquilo que aconteceu, a gente não tinha um elenco para sofrer aquilo que a gente sofreu, não tinha brigas, não tinha nada, e a gente não conseguiu fazer do Palmeiras um time melhor e acabou acontecendo aquilo que aconteceu.
Então foram momentos difíceis assim, mas é o meu jeito de ser. Eu acho que é mais questão corporal, fisionômica, do que realmente aquilo que, como você falou, eu sempre sou um cara feliz, mas o momento era muito contrário, né? E a gente tinha que ter forças para ir todo dia e tentar reverter a situação. Sem falar nos repórteres que perguntavam sempre a mesma coisa, o time não estava bem, né? E aí, o que vai acontecer? Tá me criticando esse cara aí. Não, mas é verdade, cobriu quando o time não está bem, num primeiro momento parece que dá mais manchete, mas você começa a ver as pessoas sofrendo também todo dia, não dá certo, não dá certo. Aí as perguntas começam a ser, um time quando está muito perto de rebaixamento, toda vez que ele empata ou perde o jogo, o cara vai lá entrevistar, poxa, e aí, você acha que vai dar, você acha que não vai sair? Eu prefiro cobrir um time quando está voando, que você tem que saber em situações, mas faz parte do jogo. Mas eu imagino, o Marcos do Palmeiras mesmo, falou, olha, poxa vida, as perguntas são sempre iguais, nós temos que resolver, temos que, recuperar, temos que jogar. Não tem muito mais o que falar, não adianta ficar falando. E isso aí era diário, mais do que é hoje, né, Dodô? Porque a gente vivia muito proximamente de vocês e fazia críticas a vocês porque o time não estava bem, aquela coisa toda. E, claro, e quem não sente? Mas tenha certeza que do outro lado aqui também, você fala assim, poxa vida, né? Você começa a torcer, porque eu falo muito isso. Depois de viver tanto tempo no futebol, e a gente, graças a Deus, vive ainda de alguma forma dentro do futebol, você começa a torcer pelos amigos. Eu sou santista, mas muitas vezes torci para o São Paulo ganhar, para o Corinthians ganhar, por causa do jogador, por causa do técnico. Porque começa a incomodar a gente. Fala, caramba, será que eu sou tão incompetente que não sei fazer uma matéria diferente? Mas é que o assunto é aquele o dia inteiro. Então eu fico imaginando vocês, quando conversam, um olhando para o rosto do outro, e você falou, não tinha problema no elenco, mas havia um problema técnico que o time não rendia. Então eu queria que você falasse desse outro lado, que também você olhava para a gente e falava assim, nossa, lá vem os caras cobrar a gente. É meio chato. É isso aí, com certeza, não é? Sim, assim, no meu caso, né, cara, eu sempre fui um cara que sempre dei entrevista, independente se eu fazia gol, se eu não fazia, se o time estava bem ou não. Então, eu sempre era um dos mais procurados porque eu sempre falei. Claro que quando você faz as coisas não acontecem. A gente sabe que quando você pega um momento difícil como foi aquele lá do Palmeiras, né, hoje mais tranquilo, depois de ter parado de jogar, com a cabeça boa para pensar, a gente sabe que tecnicamente a gente foi mal, que a parte de gestão do clube também não ajudou muito, a questão dos técnicos também que vieram também não foram as melhores opções. Então, tudo envolve uma situação, mas que no momento lá você está tentando fazer o melhor. E aí depois você começa a ver esse lado do extracampo, que também é o que faz as equipes que são vencedoras, as equipes que estão em evidência. A gente vê que tudo tem uma base legal, técnica, de gestão, de diretoria. Então, isso aí tudo envolve muita coisa, né, cara? E no momento lá a gente estava remando e a coisa não andava. Então, é claro que a gente ficava muito chateado, mas tinha que se mostrar, né, cara? Tinha que ir, dar entrevista, tinha que falar, tinha que responder para a torcida. E é através de vocês que a gente fazia isso. Não tem como ser diferente. Dodô, você teve uma carreira internacional. Eu costumo brincar com os convidados aqui. O cara que joga no Japão fala assim, escala o time de 1 a 11. É lógico que é uma brincadeira, é um desafio. Eu não vou fazer isso com você. Você jogou no Japão, jogou na Coreia, jogou nos Emirados Árabes. Não, o time coreano ele sabe. Isso. Eu quero só que você narre um gol seu em coreano. Só isso. Pô, só isso. Só isso. Traíra, hein, cara. Mas é fácil, Dodô. Eu vou te mandar uns vídeos que eu tenho de gol na Coreia e você vai escutar a narração, porque eu fiquei 2 anos na Coreia, eu falava bastante coreano, cara, de conviver direto com a rapaziada lá, tudo. Mas agora já não lembro mais não, cara. Isso aí coreano é complicado. Coreano, japonês. Os Emirados a gente ainda falava um pouquinho de inglês, né? O inglês ruim deles lá, mas a gente conseguia se virar. Mas coreano e japonês é complicado. Mas não dá nem para narrar um trechinho. Só um pouquinho. Cara, como que eu vou narrar em coreano, meu? Eu Cara, acho que você faz gol lá? Eu lembro de algumas palavras. Sentarinha, acho que era cabeceio. Shoes, alguma coisa desse tipo aí. Não vou ter essa pretensão de narrar em coreano, porque é muito difícil. Tá bom. Você me colocou numa roubada aí agora. Não, brincadeira. Agora, viu,
Ô, Dodô, você parece você conta aquela história de um amigo meu, Luiz Carlos Pereira, que trabalhou comigo na Jovem Pan. A gente fazendo a Copa de 94, eu falava para ele: Luizão, você é o cara que melhor gesticula em inglês que eu conheço. Você não fala nada, mas os caras te entendem. Entende tudo. O cara gesticula em inglês. Como não? Ô, Dodô, outra coisa. Você falou aí da sua categoria como jogador, e realmente você tinha muito, né? E tinha muitos jogadores de nível. Por que não sei se há uma explicação para isso, que nós não temos mais esse tipo de atacante de nível? Se você olhar o futebol brasileiro, do nível que a gente tinha, eu não estou dizendo que era pior ou melhor, hoje é diferente. Eu entendo que o futebol mudou, mas eu não vejo assim aquele jogador, sabe, que domina uma bola, que olha para o goleiro. É claro que ainda tem, mas o Brasil, de uns tempos a esta parte, não tem. Tem muito jogador de lado, mas jogador que enfrenta o zagueiro, jogador que está dentro da área quando é necessário. Eu não quero que o cara fique lá com um pirolão, mas que, sabe, que entre na área. O Flamengo tem feito isso, a bem da verdade. Sim. Mas não tem mais ninguém quase, hein, Dodô? O que você atribui a isso? Você falou uma palavra-chave. A gente tem muito cara de beirada. E por que a gente tem muito cara de beirada? Aí você vem na categoria de base. A categoria de base, ultimamente, a gente vê formação tática demais na categoria de base, né? Eu sei porque meu filho joga em categoria de base, eu posso falar com precisão, porque a gente vê muito esquema tático, a gente não vê dando liberdade para os jogadores, a gente vê os pontas que jogam com os pés trocados, que fazem as jogadas, em vez de fazer a jogada com o lateral, cortam para dentro para chutar. O centroavante fica, muitas das vezes, sem participar do jogo. Então, a gente vê muito problema na categoria de base. E a formação é o mais importante para você chegar no time de cima e ter essa qualidade de formar o centroavante da forma que a gente estava falando, de sair da área, de poder dar um drible, de enfrentar o goleiro. Então, a gente vê muito pouco isso. A gente vê número 5 pouquíssimos no Brasil de qualidade. A gente vê número 8 e número 10, que a categoria de base tinha que formar, que formavam os montes antes, formando muito pouco. Então, eu atribuo muito em relação à categoria de base a formação dos jogadores, porque a gente está privilegiando muito esquema tático na categoria de base, onde tem que ser mais lúdico, onde você tem que ver o jogador que tem uma diferença em relação à parte técnica de drible, de enfrentar os zagueiros. Então, eu vejo muito pouco isso e aí reflete em cima, né, cara? Se a gente for contar aqui jogadores do nível que a gente está falando aqui, a gente vai no Flamengo com Bruno Henrique e Gabigol, que a gente está vendo que estão muito bem, são jogadores que evoluíram bastante, eu atribuo isso muito ao técnico que o Flamengo tem também. E vamos ficar aqui pensando em outros, caras. É difícil. Agora, Dodô, só para completar, viu, Seródio? Você falou uma coisa aí que me irrita, né? Talvez a minha referência seja antes, seja você, ou até numa geração anterior. Tenho 62 anos de idade. E, graças a Deus, eu vi um futebol extraordinário. Gosto de futebol até hoje. Mas o que mais me irrita é técnico pedir para centroavante e marcar zagueiro, né? É o que a gente está falando. Se a gente for na Copa do Mundo, né, a gente vê o Gabriel Jesus, que jogou a Copa do Mundo, não fez um gol, mas o pessoal elogiava ele pela questão tática. Quando a gente elogia o centroavante pela questão tática, tem alguma coisa errada, né, cara? Não pode ser assim. Então, acho que vai muito da personalidade também do jogador, de se posicionar também. O atacante tem que atacar, por isso que é atacante. E a gente vê isso muito na Europa hoje em dia. E parece que a coisa inverteu, né, cara? Você vê jogos de futebol europeu, que eu adoro ver, parece que a gente estava vendo o futebol que a gente tinha antes, né, cara? E a gente vem ver o futebol aqui e parece que a gente está vendo o que eles faziam lá. Então, as coisas parecem que estão invertidas. Eu também acho que inverteu muita coisa, né? Principalmente nesse aspecto de posicionamento. Agora, Dodô, a gente brinca com você, lembra o fato de você ser o artilheiro dos gols bonitos. Eu vi vários gols seus. Se eu falar para você escolher um gol, 2 gols, eu até acho que vai forçar demais a barra, porque você fez muitos gols bonitos. Mas o gol que você fez com a camisa do Fluminense foi mais bonito do que qualquer outro gol que você tenha feito naqueles 5 gols contra o Cruzeiro? Ah, cara, aquele gol do Fluminense foi um gol atípico, diferente, né? Um gol muito difícil de fazer. Dificilmente eu ia fazer outro igual, porque foi espetacular, né? O jeito que a bola veio, o jeito que eu consegui pegar na bola, né? Quando eu falo de gols bonitos assim, cara, eu gosto de citar gols de jogadas que eu fiz. No São Paulo tem inúmeras dessa, no Santos também, cara. Então, são gols, são modos de enxergar diferente, né? É que aquele gol do Fluminense foi um gol, assim, atípico, mas
Mas durante minha carreira aí, pô, no São Paulo e no Santos tem gols espetaculares, no Botafogo então tem números, né, cara? Então é difícil citar um só. Mas são contextos de gols diferentes, né? Agora, Dodô, aquele gol do Fluminense, a bola do Thiago Neves, que jogava por lá ainda, no Fluminense você não foi muito feliz porque você teve uma contusão. Você estava vivendo um grande momento, inclusive já se falava de novo em seleção brasileira, daí, infelizmente, você não conseguiu jogar muitas partidas pelo Fluminense, que era um momento glorioso para você. Sim, Fluminense daquela Libertadores foi espetacular. Eu estava voando, né, cara, e tive a lesão na fase que me tirou 2 meses de poder jogar. A gente fez de tudo para eu voltar para jogar Libertadores, ainda consegui fazer ótimas partidas, especialmente contra o Boca na semifinal, né? Foi uma partida marcante para mim e me impediu de poder continuar. Eu lembro que em 2008 a gente estava falando de Flamengo e Corinthians, né? Em 2008, quando eu estava no Fluminense, eu tinha acertado um pré-contrato com o Corinthians, né? Eu ia vir jogar no Corinthians e o Antônio Carlos, que era o diretor do Corinthians na época, né? Foi até o Rio, a gente acertou um pré-contrato e aí, infelizmente, eu tive a punição, né? Em relação ao doping lá do Botafogo de 2007, e aí fiquei impossibilitado de fechar o ciclo aqui em São Paulo para jogar nos 4. Informação nova aí, hein, Cerotti? Informação nova. Eu cobri o Corinthians nessa época, eu sei dessa história do Antônio Carlos Alves, que foi atrás. E por que você não contou pro ouvinte da Jovem Pan? Eu contei, é que você já esqueceu. Você lembra, Dodô? Eu não lembro. Ele estava no Rio, como queria escutar? Olha, Dodô, você lembrou dessa história do doping? Eu queria... É certo ficar falando desse assunto, mas o assunto está atrapalhando você. O que aconteceu? Porque cá entre nós, primeiro houve o problema do doping, você foi julgado e absolvido. Aí tivemos o teu afastamento por um longo período. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, até porque nós somos curiosos, tanto eu como o Quartarolo, e muitas vezes a gente não sabe nem metade das coisas que realmente acontecem, doutor. O que aconteceu foi que eu fui o jogador, eu posso dizer que eu sou o jogador mais injustiçado da Terra, porque eu fiquei 2 anos sem jogar futebol, sem fazer nada, né? Foi me dado pelo clube, pelo Botafogo, né? O teu fisiologista chega para você e te dá uma cápsula de suplemento que a gente tomava, e essa cápsula veio manipulada da farmácia de manipulação com uma substância que era proibida, que não interferia em nada no ganho de performance, mas era uma substância proibida. E foi o que aconteceu. Você falou, foi uma novela tremenda, porque o Botafogo viveu a melhor fase dos últimos tempos lá. A gente estava líder do Campeonato Brasileiro, eu era artilheiro, estava voando, jogando pra caramba também. E aí deu uma repercussão muito grande, eu fui absolvido, como você frisou bem. E aí, pela repercussão que teve, foi ser julgado na Suíça, o caso pela primeira vez em um jogador de futebol. Então, aconteceu tudo aquilo e o punido fui eu, sem fazer nada. E eu sempre friso que isso aí me tirou do Botafogo, né, cara? O Botafogo era o clube para eu encerrar a carreira, para eu continuar jogando até o final, e isso aí impossibilitou. Por isso que eu acabei saindo para o Fluminense e sabendo que depois que eu fui para a Suíça que eu ia ter um período aí de punição, que foi o que aconteceu em 2008, por isso que eu acabei deixando de jogar no Corinthians. Ô, Dodô, a gente já está encerrando o programa, né? E até para te liberar logo. Você jogou no Palmeiras em que ano mesmo? 2002. 2002. Ele jogou no Botafogo quando caiu e no Palmeiras depois, no outro ano, que também caiu, não foi isso, Dodô? Que legal você lembrar isso, hein, Cerotti? Você que perguntou a data, caramba. No mesmo ano? 2002, eu estava no Botafogo e tem aquele torneio Rio-São Paulo longo, né? Eu estava muito bem, eu fiz 30 gols na temporada até a metade. E aí, mais uma vez, Palmeiras e Corinthians para eu poder escolher, porque o Botafogo estava numa condição financeira muito ruim. E pelo fato do Vanderlei Luxemburgo ser o técnico do Palmeiras, e todo mundo gostava de trabalhar com ele, eu optei para jogar no Palmeiras. E aí acabei vindo para o Palmeiras. E aí eu cheguei no Palmeiras e ele acabou indo para o Cruzeiro também, né? Teve aquela coisa toda. Então eu saí do Botafogo em 2002 para jogar no Palmeiras em 2002. Então o Botafogo caiu no mesmo ano que o Palmeiras em 2002. Então eu não sei se eu ficasse no Botafogo se a gente ia cair também, mas foi o ano que o Palmeiras caiu. O Luxemburgo dirigiu o time só na primeira rodada, Sim. Depois o Paulo César Guzmão, daí assumiu o Leverkusen, né? E foi até o fim. O que eu queria dizer para você é o seguinte, é que eu tenho que pedir perdão para você por uma coisa da época do Palmeiras, né? Que eu era um repórter meio chato, né, Dudu? Eu era um repórter perguntador, ficava cutucando. E num desses jogos em que vocês estavam praticamente no chão, caindo, né? Você estava saindo de campo no gramado, e muita gente me fala isso,
E eu me sinto assim, falar, pô, não é nada disso, foi um momento, foi pontual. E você vinha vindo, e você era dos poucos, como você disse, que achava que tinha que falar com a imprensa, para você mostrar o seu lado também, pedir desculpas à torcida. E foi um jogo, o resultado, o adversário nem me lembro, eu lembro do fato. Aí você vinha vindo, e eu lá, muito chato, pô, Dodô, aonde que vocês vão aí com essa insolência, com essa leniência? Você vira e fala assim também já é demais. Pô, você ainda riu, sabe? Eu falei assim, poxa vida, vamos em frente, né? Um dia que eu conversar com o Dodô, eu vou pedir desculpas a ele. Aliás, não foi insolência, foi alguma coisa parecida com isso, sabe? Indolência, desculpa. Aí você falou assim, pô, aí também já é demais, né? Pô, eu sou profissional, pô, tô correto. Aí o locutor da cabine, o José Silvério, falou assim, Quartarolo, aí você exagerou. E é verdade. Aí, durante todo esse tempo, algumas pessoas, pô, você lembra? Eu falei assim, poxa vida, sabe, são coisas que você vai falando, mas ele não merecia. Se há um cara que não merecia isso naquele time... Aliás, você falou uma coisa certa, para explicar para o torcedor. O Palmeiras caiu num campeonato que só tinha um turno, né, não pôde recuperar, e por pouco não escapou. Se tivesse 4 empates a mais, teria escapado, mas aconteceu. Mas eu tinha que fazer esse registro porque eu prometi a mim mesmo que um dia que se encontrasse com você pessoalmente ou numa entrevista, eu falaria isso. Então, está dito e eu peço desculpas. Ah, que isso. Assim, na verdade, você nem lembra, né? Tanta entrevista que a gente dá assim, ainda mais no momento daquele e tudo. Mas que isso, eu conheço... A gente sabe quem são os profissionais que realmente são aqueles caras que a gente aprecia, como eu falei aqui no começo, e vocês estão nessa linha aí que a gente aprecia, que a gente sabe o caráter, então isso aí faz parte, cara. Assim, às vezes mostra que o time está indolente mesmo, tá disperso, isso acontece. E a gente tem que entender e tentar fazer dentro do campo. Eu sempre falo que jogador de futebol tem que falar dentro do campo, e quando a coisa não acontece dentro do campo, aí você começa a querer explicar alguma coisa, e infelizmente aquele ano no Palmeiras foi ruim. E você me deu a segunda lição. Deu uma naquele dia e deu outra hoje. Tá vendo, Seródio? Tá vendo? Nada como um dia atrás do outro. Agora, doutor, você estava falando a respeito da tua vida e citou uma coisa que eu não sabia. Quer dizer que o Dodôzinho, esse jogador de futebol, ele está jogando onde, o Dodôzinho? O Pedro, que é meu filho, né? Ele está no Sub-17 de São Paulo, né? Ele já teve uma passagem no Corinthians, no Sub-13. Aí saiu do Corinthians, foi dispensado. E aí foi fazer teste no São Paulo e tá lá, cara. Não tá lá agora porque, por causa da pandemia, tá em casa, tá se cuidando, mas daqui a pouco ele volta e vamos ver se eu consigo vê-lo jogar profissionalmente, né? Que é o sonho dele. E tem talento para isso, né? Vamos ver. Ele joga centroavante também? Joga centroavante. Mas eu falo que ele é faz cabeçudo. Gol bonito? Não é igual o pai, não. Não é igual o pai, não. É meio cabeçudo. Cabeceia melhor que o pai. Centroavante. Não tem a técnica do pai apurada assim, não. Vai pra trombada, Dodô? Vai. Esse vai pro choque, corre pra caramba. Ele tem qualidade, faz muito gol. Mas eu falo, não vai devagar, que você ainda tem que melhorar muito, viu, garoto? Mas tá indo, cara. Tem muito potencial. Tá lá no São Paulo. São Paulo tem uma categoria de base muito forte. Então, tá buscando ter espaço. Jogador europeu pronto para a Europa. Se tiver um pouquinho do cheiro de gol do Dodô, já resolve. Meu Deus. Ele já falou que é um cara que faz muito gol de cabeça. Só falta ele falar que ele faz gol de cabeça bonito. Aí não dá. Não, eu falei, ele tem que fazer gol. Gol bonito é história. Eu falo para ele, isso aí é tudo história que o cara inventou. Tem que fazer gol, faz gol. Verdade. E esse cara tá cheio de história, o tal do Dodô, hein, Quartarolo? Verdade. Não, é gente boa demais. O Dodô, fiquei feliz em ouvi-lo e vê-lo, como disse agora há pouco. Bastante jovem, uma vida inteira pela frente. Tomara que seu filho seja tão feliz no futebol, ou mais, né? Porque a gente torce para que os nossos filhos sejam melhores que a gente. Nada melhor do que isso na vida. E eu queria só saber como é que você está se virando. Eu estou confinado há 102 dias. Eu viajo do quarto para a sala, da sala para a cozinha, com pit stop no banheiro. E de vez em quando dou uma saída. Há controvérsias. Mas eu uso máscara, Ele se tranca muito no banheiro, viu, Dodô? Também. De velho tem essas coisas, né? Mijadeira, caganeira. Agora, vamos em frente. Ô, Dodô, como é que você está, agora falando sério, como é que você está se virando com essa pandemia
que é uma coisa que nenhum de nós passou. E como é que está vendo essa situação? Se realmente o mundo será melhor depois disso, ou vamos continuar sendo uma raça meio egocêntrica, meio, sabe, que liga mais para a gente do que para os outros, enfim. Será que vai sobrar alguma coisa boa disso, ou a gente vai voltar a ser arrogante? Cara, você falou, um momento difícil, ninguém esperava passar por isso, né? A gente estava até comentando com os amigos, pô, a gente está vivendo esse período, cara, que loucura, né, cara? Mas, enfim, eu acho que, graças a Deus, assim, cara, a gente pode ficar, fazer essa quarentena em casa, cuidar dos pais, deixar o... Apesar que o velho, meu pai lá, você conhece, o velho é meio... gosta de ter que ficar em cima, dando umas duras nele, Todos na velha iguais. lá. Mas, assim, graças a Deus a gente pode ficar em casa, pode abrir mão desse período e fazer as coisas que pode fazer em casa. Então, essa é uma dádiva de Deus e, assim, a gente agradece, reconhecendo que tem muita gente que não pode fazer isso. Infelizmente, nosso país é um país que tem uma desigualdade social muito grande, né? Então, a gente também não pode ficar julgando as pessoas que não podem ficar dentro de casa e tem que sair para fazer suas coisas. Em relação ao mundo em si, como você estava falando, eu acho que a gente não pode falar nunca voltar ao normal, porque as coisas não estavam normais, como você falou. A gente está vivendo tempos muito difíceis, né, cara? E que esse período seja um período para que as pessoas possam pensar, para que a gente possa fazer daqui para frente melhor, né, cara? Porque não estava normal, né? Então, eu sempre peço a Deus para que a gente possa entender esse período, esse recado que a gente tem tido para poder melhorar como pessoa, para poder ser melhor, né, cara? Em relação a tudo, né, cara? Em relação a todas as situações que envolvem o nosso país. Puxa, Vamos dar um abraço dele, Fábio. Não, até parece que é técnico de futebol. Você tem carteirinha de técnico, Dodô? Eu tentei, cara. Você acredita que eu tentei? Meu sonho é ser treinador para não fazer as merdas que eu vi os treinadores fazendo quando eu jogava, né? mas eu não tive paciência. Eu não tive paciência não, cara, porque você começar como técnico, eu fiz curso, tudo, né, cara? Eu amo futebol, vejo tudo quanto é futebol. Falar de futebol para mim é o que me dá prazer. Mas lidar com as pessoas que estão envolvidas dentro do futebol, principalmente quando você vai começar a sua carreira de técnico em clubes menores, tem muita coisa errada, cara. Tem muita gente que está no futebol que não deveria estar no futebol. Então, eu não tive essa paciência para poder realizar esse sonho, para não fazer essas besteiras que eu vi um monte de gente fazendo. Qual foi a maior besteira que você viu um técnico fazer? Dodô, não precisa falar o nome. Cara, assim, eu acho... Eu vi tanta coisa, né, cara? Assim, não vou citar nome, mas você vê interesses relacionados a determinado jogador, interesses relacionados a determinado diretor, você tratar o jogador de uma forma diferente, você não ser leal com aquilo que você tem que ser, você fazer o melhor para a equipe. Você sabe que você via que não era o melhor que tinha que ser feito e as coisas aconteciam. E aí respinga dentro do produto final, que é o que a gente está falando, o exemplo do Palmeiras. Não podia ser daquele jeito e acabou sendo pela tudo que envolvia. Então, tantas coisas que eu vivi, não só especificamente no Palmeiras, mas no São Paulo, no Santos, no Fluminense, no Botafogo, nos times que eu trabalhei, as coisas boas, claro, que você guarda, mas eu vi muita coisa que poderia ser diferente, cara. Tá bom. Agora, só para encerrar, ele vai contar uma piada em coreano. Eu? Em japonês, coreano? Coreano. Caramba. Ele morou 2 anos na Coreia. Eu nunca conheci um cara que morou 2 anos na Coreia. A primeira vez que eu vejo um cara que morou 2 anos. Tem bastante. Como será que é piada em coreano? Eu não sei falar coreano, é meio piada. Eu morei 2 anos na Coreia, meu filho nasceu na Coreia, pô, tá tudo certo. O Pedro Atacante nasceu na Coreia? Nasceu na Coreia. Bom, se ele for chamado para a seleção brasileira, ele não joga pela seleção da Coreia. Mas não tem acordo. Não tem acordo com o país, não. Só Não? nasceu lá. Só nasceu lá. É brasileiríssimo, que é isso? Dodô, Brasileiro. foi uma honra ver você de novo. Você está bem, legal pra caramba ver você, um cara jovem ainda, bem de saúde, um cara que fez gols espetaculares, marcou no futebol pelo brilho que teve dentro de campo. Teve problemas na carreira, foi injustiçado, você mesmo falou, mas mostrou que é um cara que, acima de tudo, é muito inteligente. Obrigado, viu, Dodô? Sempre é um prazer participar, falar de futebol, como eu falei, é o que eu adoro. Vê-los também bem, tranquilos, saudáveis, isso também me deixa feliz.
Eu só queria dizer para você o seguinte, Dodô. Obrigado pela participação e obrigado por me perdoar. Hoje eu vou dormir mais leve. Isso aí eu nem lembrava disso, pelo amor de Deus, para com isso aí, cara. Você é um dos craques do esporte aí. Mas então eu inverti, diz que quem apanha, quem não esquece, eu que bati, não esqueci nunca. Que isso, é que eu falo o seguinte, Dodô, eu comecei na minha carreira em 72, com 14 para 15 anos de idade, lá em Piracicaba. Eu falo que as pessoas não podem ser premeditadas. Tipo assim, sair de manhã, poxa, vou prejudicar o Dodô, ou o Dodô sair, vou prejudicar fulano. As coisas às vezes acontecem no meio do caminho, você perde a razão, fala besteira. E é impossível que na minha carreira eu nunca tenha pisado no pé de um colega numa coletiva, nunca tenha feito uma pergunta errada, nunca tenha dado uma informação errada. Você sabe que tem muita fonte que falha. Então, você tem que levar isso em consideração. Mas tem algumas coisas que falam assim, poxa vida, exagerei. Então, você tem que saber analisar isso desde que você tenha uma consciência, né? E daí você fica com aquilo. E você não é a primeira pessoa que eu faço isso, não. Eu faço questão porque a vida vai passando. A melhor coisa que existe para nós, o senhor Rod sabe disso, está aí. Eu estou fazendo um programa lá numa outra emissora com o Zete, com outros amigos. A gente fala isso. A gente gosta de falar de futebol. O dinheiro é importante? Claro que é importante. Mas milionários não vão ficar. Mas falar de futebol e rever os amigos, conversar, é muito legal. Então, eu só tenho a te agradecer de coração mesmo. Não, show de bola falar com você. Como eu falei, vê-los bem também, cara. Isso aí faz parte, cara, da nossa vida. Futebol envolve tudo isso, né, cara? Não é só beleza, a gente tem que ser forte. E a gente se preparou para tudo isso aí, cara. O importante é a gente reconhecer quando erra, falar como você falou. Eu nem lembrava, na verdade, mas você lembrou do fato. E para mim tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Bom falar com vocês. Foi ótimo, né, Cerotti? Foi ótimo. Esse é o cara que no Mineirão fez tantos gols num jogo só como a seleção da Alemanha. Quase. A seleção fez 7. Ele ensinou o caminho. Aí, foi no Dida o gol, hein? Foram 5 gols no Dida. É verdade, isso é verdade. Que não era um goleiro qualquer, né? Um goleiro extraordinário. Que beleza, hein? Sim. O Dida não esqueceu, não. Fica tranquilo. Isso aí, certeza. Seródio, obrigado, Dodô. Que belo programa, hein, Seródio? Lógico. E, se você puder acompanhar a gente, é só acompanhar a gente no Facebook. Futebol em Rede, tem também no nosso site www.futebolemrede.com.br, Futebol em Rede tudo junto, tem no Spotify, você pode escutar no banheiro, vendo os gols do Dodô, não tem problema nenhum. E no YouTube, que é youtube.com/Futebol em Rede, lá você vê os nossos programas e também as nossas entrevistas. Um beijo para todos vocês e obrigado mais uma vez, Dodô. Você é bom demais, cara. Obrigado, viu? Valeu, gente. Um abraço. Até o próximo programa com um convidado muito especial, como sempre, para você. Estamos aí com você. Venha para a rede você também. Termina aqui o Futebol em Rede. No site futebolemrede.com.br você encontra muito mais informação e também está convidado a participar e interagir. Futebol em Rede.